Boa noite, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Quero atualizar vocês do que está ocorrendo no mercado. Vamos começar aqui pelo índice, pelo nosso DI, né, primeiramente. Bom, aqui basicamente ele está mostrando que ele vai continuar fazendo esse pullback, né, apesar do movimento que ele fez, né, isso aqui não passa de um pullback, que, que ele pode ocorrer aqui no nosso 14,25 ou até mesmo aqui no nosso 13,75, tá? Porque ele fez um movimento direto, pegou o segundo alvo e não fez o pullback nessas regiões aqui ainda, né? Somente no tempo gráfico menor. Mas vamos ver então se ele consegue respeitar essa região aqui, nosso 14,25, para aí sim mostrar se vai dar continuidade ou algo do gênero, tá? Porque aqui ele pode estar lançando uma onda 2 complexa, né? 3, 4 simples para ela lançar uma quinta, né? Vamos ver se ele faz isso, mas essa onda 3 aqui está muito pequena. Mas enfim, tendência de alta ainda para o nosso DI. Vamos agora para o nosso Ibovespa semanal. Bom, semanal ele conseguiu segurar nessa região, tá? Do nossa primeira retração de Fibo, de toda essa alta aqui. No diário ele conseguiu pegar nossas retrações, né? Por enquanto ele está fazendo pullback, né? Ele ainda não quebrou a estrutura, né? Tipo, ele quebrou uma microestrutura, mas a gente precisa de um pullback de continuidade aqui, um setup de continuidade. Ele está contra as médias, né? Ele está numa região de armadilha aqui. Então vamos esperar para ver se ele consegue quebrar de fato essa máxima aqui e até mesmo essa média aqui de 21 e configurar algum setup de continuidade, tá bom? Mas ainda é tendência de baixa para o nosso índice Bovespa. Eu projetei esse alvo para vocês, né? Como vocês podem ver, ele pegou o primeiro alvo dessa microestrutura, ao mesmo tempo fazendo pullback nessa região que foi rompida, tá? Então vamos ver aí nessa semana se ele perde essa mínima para dar continuidade ao movimento de baixa ou respeita para vir testar essas máximas e talvez quebrar essa estrutura, tá? Vamos olhar o nosso índice financeiro. Bom, o índice financeiro, galera, ele ativou aquele setup de continuidade, tá? Ele ainda é válido, apesar dele voltar para dentro da mínima, né? O setup ainda continua válido, ele deixou aquele paviozinho, tá? Quebrou essa microestrutura também, pegou o primeiro alvo, mas ainda nada relevante assim que a gente possa dizer que a tendência mudou. Bom, já que a gente olhou os índices, vamos olhar as ações agora. Ó, aquele setup que eu tinha mostrado para vocês, o semanal de continuidade no nosso Itaú, ele foi estopado, tá? Ele falhou, né? Como vocês podem ver aqui, né? A entrada fica aqui, a saída fica aqui em cima, o stop. Porém, se a gente olhar o diário, ele não conseguiu romper de fato essa máxima, tá? Então, muito cuidado aí em pensar em começar a adquirir o nosso Itaú. Seria muito interessante esperar ele ou romper de fato essas regiões, ou ele fazer um pullbackzinho para aí sim dar continuidade, tá? E aí buscar possivelmente nosso alvo de 42,27. O Banco do Brasil, ele conseguiu buscar alvos, né? Conseguiu buscar aqui o nosso segundo alvo dessa estrutura maior que eu tinha projetado para vocês, segurou, tá fazendo um pullbackzinho aqui nessa mínima perdida, tá? E se ele conseguir perder a mínima desse candle, ele indica que ele tem grande chance de dar continuidade e vir buscar o 18,42. E se ele romper, temos um fundo muito importante aqui, muito próximo de um segundo alvo também, tá bom? Então vamos ficar de olho aí para ver se esse Banco do Brasil consegue perder esse fundo do semanal. No diário, ele está fazendo um setup de continuação, tá? Se ele perder essa mínima aqui de fato, ele
ativa o nosso setup de continuação, tá? Apesar que o volume não está tão interessante para esse setup, né? A gente observa que o volume não está acompanhando, mas a gente percebe bastante confluência, né? De alvos, né? Com fundo e tal, enfim. Então vamos ficar de olho, tá? Se o Banco do Brasil conseguir perder o 18,87, ele indica que ele tem grandes chances de dar continuidade nesse movimento de baixa e vir buscar aqui o nosso primeiro alvo. Bom, galera, já que a gente olhou os bancos, vamos olhar a Petrobras. Bom, Petrobras, ela conseguiu perder a média, né? Tá se aproximando ali do primeiro alvo projetado de toda essa estrutura, ali no 39,83. Já no diário ela já pegou ambos os alvos, perdeu o segundo alvo, fez pullback e mostrou movimento de continuação. Então bem possível que nessa semana ela busque o 40,39, tá bom? Vamos ficar de olho aí. A Vale. Bom, Vale segurou nessa mínima, tá fazendo um candle de indecisão. Vamos ver se ela consegue segurar, né, esse fundo aqui. Ver o que ocorre, mas aqui, se vocês verem, eu projetei essa estrutura perdida. Ele já conseguiu buscar o primeiro alvo do 77,14, tá? E no nosso diário, ele mostra que ele está fazendo um pullback, tá? A mesma coisa lá na Vale, porém, o, no Banco do Brasil que a gente viu. Está fazendo a mesma coisa se a gente observar, o volume não é relevante, mas se a Vale conseguir perder aqui a região dos 76,82, tá? Ela indica que ela vai dar continuidade, né? Porque ela quebrou a estrutura e agora ela está fazendo um setup de continuidade, indicando chances de continuar o movimento de baixo, tá? Mas ela precisa perder nos 76,82 e se ela fizer isso, a gente inclusive consegue fazer a projeção dessa estrutura, tá? Então, olha que interessante, nosso primeiro alvo bem próximo do segundo alvo dessa estrutura maior, né? Nosso primeiro alvo em 74,99. Então, vamos ficar de olho aí na Vale nessa semana, se ela perde o 76,82. Se isso ocorrer, ela mostra que ela vai dar continuidade ao nosso movimento de baixa, tá? Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês hoje, uma atualização mais rápida, né, do que ocorreu na semana. Só para a gente já se preparar para essa semana que está por vir, tá bom? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha. Deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. E uma boa semana a todos.